Renan, De graça e conta como prazer. Ayrton Senna virou o herói Cara, de uma geração queria inteira em muito meio ao caos saber, político do com Brasil essa dos anos sua 80 e paixão pelo 90. automobilismo, esse comentário que você fez, que deu um rebuliço aí na internet, dessa equipe de Fórmula 1 brasileira. Eu, obviamente, né, quando a gente tem mais ou menos a mesma idade, eu imagino que essa paixão veio do Ayrton Senna, pelo menos a minha veio do Ayrton Senna, e eu tive a sorte de poder seguir esse caminho até a Fórmula 1 em 2010, e depois criei Endurance, Fórmula E, enfim, fiz minha carreira no automobilismo, mas queria saber um pouco de você aí, de onde vem essa paixão e de onde veio essa ideia aí. Olha, então, antes de eu chegar na equipe, né, vou falar sobre a paixão e vou falar até dar uma filosofada aqui, acho que vale. Eu acho que eu e você pertencemos a uma geração que eu chamo de geração Ayrton Senna no Brasil. A gente viveu na infância, vamos dizer, a presença do Senna, e ele morreu, eu tinha 10 anos, você provavelmente tinha 9. Então, quando o Senna morreu, a gente estava naquele período formativo em que os mitos, os heróis surgem pra gente. A gente assistia os desenhos na TV. Então, o Ayrton Senna tinha uma referência heróica e um espelho de personalidade para a nossa geração. Uma coisa muito poderosa pra gente. Então, a morte do Senna foi um negócio que marcou muito, que foi assim, nossa, os heróis morrem também. A gente não tá acostumado com isso. Agora, assim, a gente vem de uma época, não sei se você concorda, assim, que é o final dos anos 80 pro começo dos anos 90, em que o futebol definitivamente não passava por uma grande fase no Brasil. A seleção brasileira perdia tudo, ela perdeu 86 a Copa, em 90 ela foi mal na Copa, e ao mesmo tempo que o Senna era um dos, talvez junto com Michael Jordan, um dos 3 maiores esportistas do mundo à época. Devia ser Maradona, Senna e Michael Jordan. E era um cara que tinha um estilo, um jeito de ser meio místico, né? Ele era muito diferente no jeito dele de ser. Ao mesmo tempo em que a Fórmula 1 ela parecia ser habitada por, sabe, cavaleiros medievais. As personalidades eram muito diferentes. Então, o Prost tinha uma personalidade muito específica, o professor, né, cheio, vamos dizer, de uma frieza técnica, o Mansell, que era, né, o coração de leão, o Piquet, cheio dos truques e artimanhas. Os carros naquela época também eram muito coloridos, tinha aquela Lotus Camel, amarela, amarela, amarela. Os carros eram aquela cor saturada, chapada, os formatos eram diferentes. E carros diferentes também, né? Muito. Pô, aquela época, vamos falar, final dos anos 80, você tinha motor V8, V10, V12 disputando corrida. Eu tava outro dia fazendo uma estatística da temporada de 90. Né? 90 teve motor V8 ganhando 2 corridas, motor V12 ganhou umas 5, motor V10 ganhou umas 7, foi umas coisas assim. Sabe, a gente olha, sabe, técnicas completamente diferentes, formas de concepção de carro, depois veio o bico alto, bico baixo, e tudo isso convivendo, era uma época muito atrativa e pra mim, eu fiquei tão apaixonado. Eu gostava de Fórmula 1, acho que meu pai me botava pra assistir. Eu me lembro aos 3 anos de idade saber da existência da Lotus amarela, que era uma coisa pra mim meio mágica. E aí o Senna foi uma grande figura, e aí eu comprava aquelas revistas Pole Position, nem comprava, eu ganhava, que era a revista que distribuíam na frente do GP Brasil, e eu ficava decorando tudo dos carros. Então eu sabia assim, o lubrificante da Jordan de 91, qual era o pneu que a Brabham usava. E era bem nesse nível. Então eu sempre amei Fórmula 1, amei. E eu amava a Fórmula 1 muito por assim, pelos lances técnicos, pelos detalhes, pelas disputas de bastidor, pela briga, sabe, do Ron Dennis com o Frank Williams, pelo Adrian Newey. Eu sempre fui vidrado nas Com nerdices. certeza, ó, vou te falar, com certeza você sabia muito mais de carro de corrida do que eu naquela época, porque esse nível de detalhe eu não entrava, né? Eu estava começando no kart nessa época, em Itu, eu comecei minha carreira em Itu. E só para adicionar uma coisa a mais que você falou dessa época mágica aí do final dos anos 80 e 90, a gente tinha o herói, que era o Ayrton Senna, mas a sociedade, o futebol estava apagado, mas a sociedade brasileira estava em alvoroço, né? Tava um caos total na política, um período de transição forte ali, inflação a mil, né? Era realmente um caos e meio que eu acho que o brasileiro também usava o Ayrton Senna assim como, né, como um jeito de escapar daquela realidade e todo domingo torcer para alguma coisa que era maior, né? Que representava o Brasil no mundo inteiro de uma forma que ninguém nunca tinha feito, né? E é uma coisa, o Senna representava um jeito de ser que não era muito comum. Tem naquele documentário que a Globo fez do Senna, eles falavam do Senna, diziam assim, ó, os japoneses admiravam muito o Senna porque viam ele com a mesma ética, com a mesma disciplina de um samurai. E a gente não é vendido externamente, nós brasileiros, como pessoas autodisciplinadas, né? O mundo enxerga o Brasil sempre como um lugar de festa, farra. Então o Senna passava pra gente uma imagem de algo que a gente via nos filmes dos outros países.
Do tipo, assistia, sei lá, o Bruce Willis no filme, um desenho japonês, Cavaleiros do Zodíaco, que seja. A gente via um tipo de disciplina, de sacrifício, que a gente não encontrava aqui no Brasil nas coisas, mas a gente encontrava no Senna. Então foi um negócio assim muito marcante. Acho que essa geração, isso pelo menos que eu sinto, marcou muito a geração nossa. E do ponto de vista, como bem você falou, né? O brasileiro até hoje, o brasileiro. Se esse resgate de memória te emocionou, deixa o like, comenta o que você lembra do Senna e compartilha com quem viveu essa época.